Graça e paz, povo de Deus. Eu sou teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, e eu tenho uma palavra para nós. E o título dessa mensagem é esse: o poder da hierarquia. Esse é o título da mensagem. Vai o meu abraço para os meus irmãos de todo o Brasil, o meu irmão lá do Ceará, de Fortaleza, o meu irmão Moacir, que iniciou praticamente na mesma época que eu comecei. Eu iniciei dentro desse movimento evangélico em 77 e ele iniciou em 76. Eu fui pastor por espaço de praticamente 43 anos, eu fiquei lá dentro, mas com 3 anos, mais ou menos 4 anos, eu já me tornei evangelista. E parei agora no ano 2020. Fui caminhoneiro por esse Brasil afora. Eu conheci todo o sistema e hoje, graças a Deus, eu estou aposentado, tenho a minha casa e hoje eu conheci a graça e o prazer que eu tenho é transmitir a todos vocês, meus irmãos. Você que ainda não se inscreveu, você que não é inscrito, inscreva no meu canal. Curte essas mensagens, passa essa mensagem para outras pessoas que ainda vivem enganado dentro desse sistema. Porque eu sei que há milhões e milhões de pessoas enganadas dentro do sistema, esperando uma coisa que nunca, never, a palavra never quer dizer nunca, vai existir. Essa vinda que eles esperam de um dia ir morar no céu. A carne não volta para o céu. A carne volta para a terra porque ela veio da terra. Somente o Espírito, isso é, se o Espírito for de Deus, ele volta para Deus. Então, você que já é inscrito, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Você que está ainda indeciso, é ou não é? Será que ele está falando a verdade? Mas tudo que eu falo é com base nesse livro. Eu não falo do que eu penso, do que eu acho. E a mensagem é essa: o poder da hierarquia. O que quer dizer isto? É um poder que existe há muito tempo. Quando começou esse poder? Em Adão, não. Começou aonde? Desde Adão até Noé, não existia esse poder. Não existia um mandando no outro. Mas esse poder começou por Nimrod. Nimrod foi um dos netos de Noé. Era um homem valente, um homem caçador, um homem que tinha grande influência. E ele incitou ao povo a construir tijolos e queimar os tijolos e construir uma torre que levava até o céu. E aquele povo começaram a obedecer este homem. Dali para cá começou então este poder. Começou então as nações, começou a ter rei, e os reis exigiam do povo tributo, o povo se tornava escravo do rei, o rei gozava das 1000 maravilhas, como hoje os pastores gozam de tudo que é bom, é os pastores que têm, enquanto o povo está passando até muitas vezes fome, dentro da chamada igreja, eles estão gozando de felicidade, nos seus carros blindados, passeando de um lugar para o outro, comendo e bebendo e tendo 1000 maravilhas. Assim também eram os reis lá no passado.
E esse poder veio vindo. Veio e Israel não tinha. Mas quando chegou no capítulo 8 de 1 Samuel, nós encontramos ali o povo reclamando para Samuel, porque Samuel era sacerdote, era profeta e era juízo em Israel. Então tudo que acontecia, ele resolvia. Samuel resolvia o problema da nação de Israel. Mas Samuel, já velho, colocou seus filhos no seu lugar. E aí o que aconteceu? Os seus filhos começaram a fazer algo que não agradou o povo, e o povo veio a falar com Samuel e exigiu um rei. Nós queremos um rei que sai na batalha, porque os reis naquele tempo tinham que ir na batalha, no combate, junto com eles. E falou, como as outras nações têm rei, nós também queremos um rei. Samuel foi falar com Deus e disse, Senhor, eles me rejeitaram. Deus disse, Samuel, eles não rejeitaram a ti. Eles rejeitaram a mim. Desde que eu tirei este povo do Egito até hoje, esse povo tem me contrariado, tem feito coisas que não me agradam a mim. Mas já desde que eles pediram um rei, então vou dar um rei para eles. Mas vai ser assim, está no capítulo 9. Deus fala para Samuel, diga para o povo que eles vão ser como escravo do rei. As suas filhas e seus filhos vão ser tomados. As suas filhas vão trabalhar na casa do rei. E o rei vai exigir deles tributo. O rei vai exigir que eles sejam segurança no palácio. Vai fazer deles soldados para a batalha. Samuel falou tudo ao povo, mas o povo dizia, nós queremos um rei. Então Deus disse, então unja este. Então ungiu Saul. Saul só fez o que era mal aos olhos de Deus, a ponto de Deus dizer assim, não tenho mais prazer em Saul, retiro de Saul o meu espírito e coloco um espírito mau, no capítulo 16 de 1 Samuel. Deus tirou, lá ali pelo versículo 15, versículo 16, Deus tirou o espírito que ele tinha colocado em Saul e colocou um espírito mau. Então, irmão, esse poder da hierarquia começou, a hierarquia começou através dos reis. E isso veio vindo. Quando Jesus veio, Jesus viu que existia aquele poder entre sacerdote, sumo sacerdote, chefe ali do templo, anciões, aquele povo que comandava o templo. Ali havia uma ordem, ali esse pode, esse não pode, esse deve, esse não deve. E Jesus chegou a dizer no capítulo 23 de Mateus, e versículo 8, vós são todos irmãos. Ele comparou todos iguais, a mesma igualdade, ninguém é maior do que ninguém. Vós são todos irmãos. E no versículo 11, ele disse ainda mais, o maior dentre vós seja o vosso escravo, o vosso servo. O que é um servo? É aquele que está ali para servir. E quem é o maior no meio deste movimento religioso? São os pastores. Eles não se diz ser o maior, que eles são homens de Deus, são os ungidos de Deus. Esse é o vosso servo. Esse é aquele que tem que fazer o trabalho. Esse tem que ser mandado, é como o presidente do nosso país. Ele não é o maior, porque ele passa a ser servo do povo. Ele foi colocado ali como presidente, como governo, como prefeito para servir o povo. Assim, é um pastor, é qualquer um. Então, essa palavra da hierarquia, nós vemos dentro da polícia, dentro do exército. A pessoa começa como soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, vai ali, coronel, vai subindo. E nós estamos vendo isso dentro das indústrias também, o chefe, depois vem sobre chefe, vem vindo assim.
E este poder chegou também no meio religioso. Mas Jesus acabou com isso, quando ele disse, todos são tudo um só. Deus, pode ver, que Deus não olhava da forma que o homem olha, o mais grande, é tudo igual para Deus. Foi por isso que Jesus não deu para Pedro, Pedro, você vai ser o chefe. Não. Pedro, João, Tiago, Filipe, era tudo um nível só. Paulo, eles tinham o mesmo nível, mas acabando eles, veio quem? Aí surgiu o segundo, a história. A teologia diz que surgiu Policarpo. Policarpo foi discípulo de João. João, que ficou preso na ilha de Pátimo. E o discípulo de Policarpo foi Inácio. E assim foi indo. Mas a perseguição era grande em cima deste povo, através dos reis, dos imperadores daquela época. Então surgiu Constantino, no fim do terceiro século, no início do quarto século, segundo, que eu já citei isso várias vezes em alguma mensagem que eu tenho pregado, que o Constantino, uns diz que foi um sonho, mas outros escritos diz que foi uma visão, que ele viu uma cruz que do céu desceu em chama, e ele ficou amedrontado, foi falar com seus conselheiros, e eles disseram, majestade, é o símbolo do cristianismo, porque até então, naquele momento, até naquela data, o povo era perseguido pelos imperadores, mas naquele momento em diante, começou o quê? Começou agora Constantino a dizer, eu sou um cristão. E o que ele fez? Ele criou a hierarquia dentro desta chamada religião única. Religião quer dizer religar o povo a Deus numa só, no mundo inteiro. E ele começou ali em Roma, pegou as demais religiões que existiam ali dentro, pegou de outras nações e quis fazer uma só, que seria a Igreja Universal, Igreja Católica Apostólica Romana. E ele criou então o Papa, dizendo que o Papa veio de Pedro e colocou então o poder na mão dele. O Papa tem poder tanto de abençoar como de amaldiçoar. Todos reis, todos imperador, está debaixo do domínio do poder do Papa. Quando o apóstolo Paulo disse, na carta, parece que do capítulo 6 e versículo 10 de Efésios, diz que a nossa luta, né, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade. Então os religiosos dizem que essa potestade é o diabo. Não, é o poder que já havia naquela época. Havia um grande poder sobre aquele povo. E isso veio se estendendo. O Papa, bispo, arcebispo, cardeal, Dom José, Dom João, Dom Sebastião, e vinha vindo. Esses homens tinham um poder, um acima do outro. E chegou a Martim Lutero. Martim Lutero foi um padre. No início do século XVI, Martim Lutero, como vocês conhecem toda a história de Martim Lutero, no início do século XVI, no ano 1517, ele se levantou contra a Igreja Católica e criou a sua própria igreja luterana. E ele escreveu 95 teses e colocou na porta da sua igreja contra toda a hierarquia que havia na Igreja Católica. Mas isso não ficou ali. Ele, como padre, como teólogo, ele devia ter parado por ali. Aí ele começou também o mesmo poder. Veio vindo.
Então é por isso que hoje dela sai outra, daquela sai outra, aí logo veio Calvino, parece que 1546, parece que surgiu Calvino, e veio vindo, e veio criando Igreja Batista, Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja tal, e foi indo. E chegou até a nós, até o século XXI. Hoje nós vemos este mesmo poder dessa hierarquia, que tem lá o presidente, vice-presidente, presidente federal, estadual, municipal, presidente local, e assim vem vindo, um sobre o outro. Mas dentro deste livro, Jesus disse, vós são todos irmãos. E eles não aceitam. É chamado de presidente e fundador de tal ministério. Eles, na hora que eles entram, existe muito desses movimentos, na hora que esses homens entram, eles são recebidos com aplauso. O povo fica de pé e bate palma até ele chegar no púlpito. Isso aconteceu na igreja pela qual eu congregava. Quando chegava o grandão lá, ele era escoltado. E algum diácono ia até o carro em que ele estava, pegava a maleta dele e ele entrava pelo corredor da igreja, escoltado até chegar no púlpito da igreja. É um poder da hierarquia, que na verdade para mim é uma anarquia. Não tem poder nenhum, porque eles são homens como eu, como você, como qualquer um de nós. Eles não trazem nenhum poder, porque Deus não deu nenhum poder para homem algum. Não existe homem que tem poder aqui na terra, a não ser aquele que vive e reina para todo sempre. Então não adianta. Pega um paralítico de nascença, pega um cego de nascença, e leva a qualquer um desses que se diz grandão aí, e fala para ele assim, cura este homem. Não existe. Porque Deus não deu isso ao homem. Esse poder foi e existiu até no tempo em que os apóstolos estavam. E os apóstolos, terminando o ministério dos apóstolos, acabou. Então não adianta, porque na verdade hoje você, mas irmão Nilo, se a cura existe, existe pela fé. Se você tem fé, você não precisa de ninguém pôr a mão na sua cabeça. Basta você crer e você confiar como aquela mulher confiou. Ninguém disse para ela assim, vai até onde está Jesus. E chega lá, você toca nele, você vai ser curado. E isso surgiu da mente dela. Ela consigo, ela com ela mesma. Ela pensou, eu sei que ele não vai me atender. Mas se eu somente tocar, e foi o que ela fez. Ela foi com aquela fé. Quando ela tocou, ela recebeu a cura imediatamente. Então essas coisas continuam acontecendo até o dia de hoje, porque Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E a fé, ela permanece. A fé está conosco. A fé permanece. Ela não saiu do nosso meio. Basta nós colocar nossa fé em prática, nós recebemos o que nós buscamos em Cristo ressuscitado. Então, meu irmão e minha irmã, não aceita ninguém acima de você. Diácono acha que o presbítero é mais do que ele, o presbítero acha que o evangelista é mais do que ele, o evangelista acha que o pastor acha que o pastor é presidente e assim por diante. Não. Jesus disse, vós são todos irmãos. Não tem que chamar pastor João, pastor José, pastor Sebastião, é irmão, ou irmão fulano. É o que Jesus diz, vós são todos irmãos, porque até o próprio Jesus, ele chamou de irmão. Diz aos meus irmãos, falou para as mulheres quando ressuscitou dentre os mortos, diga aos meus irmãos, que eu subirei para o meu Pai, que é o vosso Pai, e o meu Deus, que é vosso Deus. Então Jesus chamou os discípulos de amigo e também chamou de irmão. Então é isso,
Esta é a palavra que eu tenho para você neste momento, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não se inscreveu, curte essa mensagem. Escreva. E eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida. Eu agradeço de todo o meu coração. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.